São 11 horas e 47 minutos. Bom ter você com a gente no Meio-Dia Paraná, que está só começando com muita informação nesta véspera de feriado. Ele está batendo a porta e tudo que você precisa saber, você tem aqui no Meio-Dia Paraná. Aquilo que acontece na nossa cidade, também curiosidade e muita... Viu um vídeo e ficou sem saber exatamente o que pensar? É o que está acontecendo com muita gente depois das imagens gravadas em Campo Largo. O relato de um influenciador viralizou, gerou debates, apoio e até críticas. Daqui a pouco, a equipe do G1 Paraná vai contar o que ele disse sobre essa experiência. Confira um trecho. É como se tivesse um barco gigantesco aqui em cima da minha casa ancorando, né? Só que é um barulho de literalmente, uma alavanca de metal sendo, né, aqui em cima da casa, né, nessa região aqui. E daí eu fiquei aqui fora, eu falei, não, tá, e os animais continuaram agitados, tipo, foi uma sequência que começou cedo de coisas, né? E logo no que já começou a escurecer, apareceu o objeto ali em cima das árvores. Seria um disco voador, um objeto não identificado? O que você pensa sobre isso? É o assunto das redes sociais. Muita gente falando sobre isso. Manu Mariani e Caio Budel, do G1 Paraná, conversaram, como você viu, com esse influencer. Daqui a pouco eles vão estar aqui no estúdio do Meio-Dia Paraná e a gente vai contar um pouco mais dessa história. Vamos entender o que aconteceu não só em Campo Largo, mas luzes também foram vistas e registradas em Pontal do Paraná. Onde está o repórter Lucian Piquete? Viemos para cá, Robertson, bom dia para você, para quem nos acompanha, para investigar essa história. Relatos de luzes avistadas em cima do mar aqui do Balneário Ipanema, em Pontal do Paraná, no litoral do nosso estado. Também, olha que coincidência, na madrugada, na noite, né, de domingo, mesmo dia em que foram registradas as imagens lá em Campo Largo. Essas imagens daqui foram registradas por uma câmera de monitoramento que funciona 24 horas, que capta imagens aqui. Muita gente utiliza essas imagens no dia a dia para ver como está o clima, como é que está o mar, e essas imagens captaram essas luzes. Daqui a pouco eu te conto mais detalhes sobre isso. Curiosidade você tem aqui no Meio-Dia Paraná e também tem muita informação. Coloca, um assunto está bombando nas redes sociais e eu coloco aqui para você ter uma ideia. Lá de Campo Largo, no G1 Paraná, assustador e bonito. Diz paranaense que registrou luzes e relatou OVNIs. Mike Leão, de 31 anos. Ele mora na zona rural de Campo Largo, aqui pertinho de Curitiba, e ele viralizou nas redes sociais com essa imagem aqui, dizendo que sim, ele viu um OVNI, um objeto voador não identificado. Seria um extraterrestre? Pode parecer besta, mas não é, gente. Eu quero convidar a Manu Mariani e o Caio Budel, que prepararam essa reportagem. Tudo bem, Manu? Seja bem-vindo. Caio, tudo bem? Seja bem-vindo. Pessoal. E por... A casa é de vocês. E por que eu convido os dois para entrar nessa conversa? A Manu e o Caio foram os primeiros a conversar com o Mike. Eles foram até lá para tentar entender. O negócio começou a tomar uma proporção gigantesca. Gente do Brasil inteiro. Teve uma repercussão até internacional pontualmente em alguns casos, mas no Brasil inteiro. Ele viu um extraterrestre, um OVNI. Conta pra gente, o que vocês encontraram nessa conversa? Pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões. Ele acredita que sim, alguma coisa ele viu, o que é, fica no ar. Fica a dúvida e é essa a provocação, né? Muita gente nos questionou. E aí, vocês acharam um rastro? Vocês acharam alguma coisa? Gente, não dá pra dizer isso, né? A gente se dispôs a ir lá e a ouvir a história dele, né? A ouvir a história dele. Certo. Fomos a primeira equipe a chegar lá, a equipe de jornalismo. O Mike, logo cedo, eu estou aqui às 6 da manhã, já fiz o contato com o Mike e ele nos recebeu, mas foi assim, tudo muito rápido, né, Robertson? E, gente, e até pra gente, eu quero ter essa conversa com você aí de casa. É muito difícil a gente entrar nesse caso, porque a gente está falando sobre percepção e não uma prova sobre um fato concreto. Exato. Jornalisticamente Mas o Mike, ele faz um trabalho muito sério. Ele é um protetor de animais. Ele resgata animais. Ele resgata animais. E quando chegou pra gente, a gente falou assim, o Mike é um cara sério. Ele não está inventando essa história, ele viu. O que ele viu, ele disse que viu e a gente tem que acreditar. E ele gravou muita coisa. E ele gravou. Então, a percepção de vocês é essa? Nós chegamos lá, encontramos um cara muito humilde, tá, Robertson? Um cara muito simples. Nos recebeu de pantufa. Recebeu de pantufa, abriu a casa dele, mostrou pra gente o local. A gente ficou encantado com esses animais dele, tá?
e ele mostrou, assim, uma seriedade nesse assunto. Olha pra as gente. imagens aqui. Inclusive, ele estava até nervoso, né? Eu estava curioso para saber ali o que vocês encontraram, qual que é a descrição do local onde vocês estavam, onde ele viu tudo isso. Isso é legal, porque nas redes, lendo os comentários, a gente vê que as pessoas têm muita curiosidade sobre por que você não foi até lá, por que você não foi onde estavam as luzes. Ele até nos relatou, primeiro que eu fiquei com medo, primeira coisa. Mas segundo que na reportagem que a gente vai exibir daqui a pouquinho, vocês vão poder ver, é muito longe. A imagem não foi dá para chegar. Não dá para chegar lá. Ainda mais nas circunstâncias que a gente foi, que ele atendeu o telefone e falou, venham agora. Então assim, não tinha como chegar lá. Ele filmou da sacada dele a uma distância de 3 quilômetros em uma região de serra, propriedade privada. Então não dá para entrar assim. Onde acaba o terreno dele é uma floresta, com o rio e a serra. Vamos matar essa curiosidade e ver o que vocês aprontaram e mostraram pra gente? Valeu a pena essa viagem até Campo Largo. Bora lá ver? Era para ser um dia normal na rotina do influenciador digital Mike Leão em uma chácara na zona rural de Campo Largo, na região de Curitiba. Mas terminou com uma história que parece de outro planeta. Tudo começou logo pela manhã, quando Mike percebeu que os animais da propriedade estavam assustados. Gente, tem alguma coisa acontecendo lá fora, ó. 10h30, 11 horas que eu abri aqui as portas, os animais estavam muito agitados, né? Estavam fazendo muita vocalização, né? Eu comentei sobre os cavalos, as aves, mas começou cedo já isso. Fiquei olhando, tipo, vai que é um bugio, um macaco, alguma onça, sei lá. Fiquei dando uma olhada e logo isso já estava de tardezinha, né? A gente entardecendo. Enquanto tudo acontecia, Mike filmava e compartilhava com os seguidores nas redes sociais. Que estranho, gente. Depois, começaram os barulhos. Começou o som de catraca em cima aqui da casa, né? Como se fosse um navio, como se fosse um barco muito grande. As imagens despertaram curiosidade e uma enxurrada de teorias. Mas nada preparou Mike para o que ele diz ter visto horas depois. E logo no que já começou a escurecer, apareceu o objeto ali em cima das árvores. Gente do céu, o que é aquilo? Na hora, assim, é que até as pessoas falaram, mas como que você já não assimilou desde o começo, né? Porque você não... Pra mim, tava acontecendo coisas inexplicáveis, mas eu só assimilei quando eu vi o objeto ali, né? Porque daí ele apagou, né? Ele sumiu aquelas luzes. Daí eu até falei, gente, apagou. Daí eu gravei aqui fora, eu gravei falando, gente, o que eu acabei de viver? Olha isso, que coisa louca. E tinha algo brilhando, enfim. Aí quando eu saí, tava terminando de passar aqui em cima da casa e era algo muito grande, né? Foi exatamente neste ponto que o Mike gravou uma das cenas que mais chamaram a atenção da internet nesta semana. E só estando aqui para ter noção da distância da casa dele até aquela serra onde as luzes apareceram. Nesse caminho tem muita mata fechada, terreno desnivelado e um rio que atravessa o vale. E é uma linha reta que parece próxima, é pertinho, mas não é. Para não se esquecer dos detalhes, Mike desenhou o que viu e até o que ouviu. Eu peguei o papel, uma caneta, né, tá até rasgada a folha ali, eu desenhei da minha forma o que eu vi. E o som, eu fiz uma sequência de risquinhos, que cada risquinho mais alto é um som maior, o médio é menor, é médio e os pequenininhos são baixos, que são os estalos que eu escutei na mata. Acostumado a compartilhar apenas a rotina da chácara e dos quase 300 animais de que ele cuida, Mike se viu no centro de uma história que divide opiniões e que pode nem ter resposta. Mas para ele, aquele domingo comum nunca mais será visto da mesma forma. O que eu vi aqui, eu sei muito bem o que eu vi, então queria que tivesse milhões de pessoas aqui, né? Que a galera toda pudesse estar aqui, tivesse a presença de ver aquilo passar, porque foi realmente muito bonito, assustador e bonito. A partir de hoje, gente, olha, não tem como não acreditar, né? Nem como esquecer. Por sinal, tá passando um negócio lá em cima agora, gente, mas é um avião. Gente, parte muito séria de todo esse processo. A Força Aérea Brasileira, a FAB, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, informou que os radares da Defesa Aérea não identificaram nenhum objeto e que nada foi reportado por aeroportos locais. Segundo a FAB, o controle do espaço aéreo no domingo ocorreu dentro da normalidade. Essa é a informação extremamente importante para a gente dar o tamanho do caso que tem que ter. A gente está falando que esse é um caso que repercutiu muito nas redes sociais
Ele foi Brasil afora, tem muita gente falando sobre isso, inclusive internacionalmente, e muita gente brincando. Muita gente brincando. Eu quero colocar a mensagem do Carlos Mariano, ele que mandou aqui, ó, análise sobre o OVNI é simples, não estamos vendo nem nossos aviões direito à noite, então por que um ET que não quer ser detectado usaria uma nave com todas essas luzes? Seria um ET amostradinho? Quem sabe, né, Carlos? A diva, olá, boa tarde, o universo é infinito, vai saber quem... sabe, só vendo para crer. E o Gerson, ele já faz uma outra brincadeira, ele já montou o ET do lado de uma nave ali e mandou pra gente. O Gerson, que sempre participa pelo aplicativo Você na RPC. Teve uma ótima que a gente viu que, na verdade, o pessoal falou, ó, a nave estragou ali na região, eles estavam tirando um tempinho até o seguro chegar, e aí precisava desse tempo. Assim, tirando todas as brincadeiras, é um assunto que desperta muita curiosidade. Que eu falei, sem julgamentos, né? O Mike... E que o próprio Mike... Diz ter visto, ok. Também entrou na brincadeira, ele também está se divertindo um pouco com as brincadeiras, mas o que a gente precisa pedir para o pessoal é parar também os ataques, tá, Robson? Porque isso tomou uma proporção gigante e, como tem gente legal, tem gente também atacando ele, ameaçando, acusando. E a gente também está recebendo algumas mensagens de algumas pessoas também um pouco preocupadas, e aí é legal pedir para o pessoal ter esse cuidado um pouco aí com o que comenta, né? Com a saúde mental das pessoas, né? É importante também se preocupar com isso. Ninguém está pedindo para acreditar ou não, só respeitar. Não é terra sem lei a internet, o pessoal às vezes esquece um pouco disso. E a Pamela disse o seguinte, aqui, oi, moro no bairro Boqueirão, super acredito na história do Mike, pois já vi também essas luzes, tenho vídeos, já enviei até para grupos de ufologia. Olha só. Vocês procuraram ufólogos também, né? Procuramos ufólogos, eles nos informaram que ainda é cedo, só com as imagens ali do que ele postou, ainda é cedo para falar que realmente a linha de pesquisa disso seria um objeto voador não identificado, mas aqui uma informação em primeira mão, o Mike nos confirmou agora cedo, trazendo isso aqui no meio-dia em primeira mão, que a primeira equipe de ufólogos vai visitar a propriedade dele agora dia 8. Então... Que legal. Eu trago aqui essa informação porque essa história ainda vai dar pano para manga. Que legal. E como disse a Manu, com todo o respeito do mundo, gente. Ele viu, ok, quem acredita, acredita, quem não acredita, respeita e ponto final. Isso aí. Coincidentemente, um caso também foi registrado lá em Pontal do Paraná. Luzes também foram vistas em Pontal do Paraná. E o Luciano Piquete desceu. Vamos falar com ele? Vamos lá. Cadê o Luciano? Tá no vídeo aqui? Luciano, o que aconteceu por aí? História parecida com a do Mike? Parecida sim, imagens também impressionantes, imagens que a gente não consegue à primeira vista explicar. Foram luzes que apareceram na praia aqui do Balneário Ipanema, em Pontal do Paraná, no litoral do nosso estado. E é por isso que desde cedo nós estamos por aqui conversando com as pessoas, com os protagonistas dessa história, com a população que não fala em outro assunto por aqui. Depois do OVNI, né, suposto OVNI de Campo Largo, agora o OVNI aqui de Pontal do Paraná. Essas imagens, nós temos essas imagens, vamos colocar aí na tela, você vê que são luzes, grupamentos de duas luzes que, num primeiro momento, descem até o nível do mar. Parece que essas luzes, elas afundam, né? Vão até embaixo da água, a gente vê a onda quebrando por cima dessas luzes. Na sequência, outros dois grupamentos de luzes aparecem, ou seja, são 6 pontos luminosos. E um desses pontos luminosos sobe até a altura de uma cobertura densa de nuvens que estava sobre o mar da madrugada de domingo, e aí desaparece. Imagens realmente impressionantes, e o mais impressionante disso tudo é que o caso do OVNI de Campo Largo aconteceu na noite de domingo, e esse de Pontal na madrugada de domingo. E aí as pessoas até estão comentando por aqui, né, num certo tom de brincadeira, será que os OVNIs supostos desceram de Campo Largo até o litoral do Paraná no domingo? O que será que aconteceu por aqui? Essas imagens foram captadas por uma câmera que está num prédio, a gente consegue mostrar aqui nas imagens do Gil Bermudes, aquele prédio cinza. É uma câmera de uma imobiliária aqui da cidade, que ela funciona 24 horas. Então ela mostra a imagem em tempo real, ela não grava, tá? Mas ela mostra em tempo real a imagem da praia durante 24 horas. Então os moradores têm acesso, qualquer pessoa é liberada, né, para o público, os surfistas têm acesso para saber como é que está a condição do clima, como é que está a condição do mar, enfim. Muita gente acessa essa câmera. E no momento, 1h03 da madrugada de domingo, um casal estava trabalhando, eles trabalham com impressão 3D e, nesse momento,
o casal olhou para a televisão, onde estava aberta essa câmera, e percebeu essas luzes estranhas. Então, eles pegaram o celular e começaram a gravar a tela para mostrar que, de fato, ali estava sendo transmitida ao vivo aquela imagem. Registraram isso que você viu agora e a gente conversou com esse casal. Fomos agora há pouco até a casa deles. Veja. De repente a gente deu uma olhada, quando foi ver certinho as imagens, nem acreditava no que era, né? Só dava para perceber aquelas luzes subindo, descendo, algo inexplicável. Nunca chegamos a presenciar nada relacionado ao tipo, então quando a gente pegou e viu as imagens, de momento foi algo inédito, assustador, referente ao que poderia ser, né? Então, pra gente foi algo inédito mesmo, meio inexplicável. Não sabemos dizer o que é inexplicável mesmo, não dá para ter certeza ainda. Bastante conhecido manda mensagem perguntando se é verdade, se é IA, se é montagem, mas não é montagem, realmente a gente viu pelas imagens, né, mas não dá para se dizer o certo o que realmente é, mas é verdade. Aí eu questionei o casal, por que eles não gravaram a tela, né? Porque a câmera ela não tem o DVR, ela não faz a gravação das imagens, mas eles poderiam ter gravado a tela. E aí eles me disseram, se a gente fizesse isso, poderiam dizer que a imagem foi manipulada, mas gravando com o celular é mais difícil de dizer que foi manipulada e é por isso que causa ainda mais estranheza esse caso aqui. Nós conversamos também com a dona dessa câmera instalada no prédio ali. Veja o que ela disse. Eu fiquei assustada porque é uma imagem um tanto quanto diferente que a gente acabou acompanhando, né? Todo mundo quer o vídeo, perguntando se tem mais, como que começou, mas aí eu não tenho como registrar porque não ficou gravado, né? Eu acredito, porque ao mesmo tempo que está acontecendo aqui em Pontal do Paraná, tantos outros lugares, né? Explicação eu não tenho, assim, não é da minha área, não tenho estudo sobre isso, mas na minha opinião eu acredito. Realmente, à primeira vista, a gente não consegue explicar o que são essas luzes que apareceram aqui, exatamente nesse ponto onde nós estamos, do litoral do Paraná, balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. E é claro que a gente repercutiu isso com os moradores aqui da cidade. Muita gente preocupada, querendo saber o que são essas luzes. A gente tem muita leitura que tem muito mais entre o céu e a terra do que a gente sabe, né? Então, fica uma dúvida bem grande do que pode ser, uma curiosidade também, né? Uma vontade de conseguir entender o que foi tudo isso. Pode ser um helicóptero procurando alguma coisa que está simplesmente só iluminando a água ali, né? E nada mais. E pode ser algo mais espiritual mesmo, que realmente a gente desconhece, mas eu acho que como ser humano a gente acaba acreditando, porque é tudo tão complexo, né? Tudo tão perfeito. Então, eu acredito que o medo talvez seja o medo do desconhecido. O que é? Eu não sei, né? Mas a curiosidade de saber, né? Se tem, vem então de uma vez, fala o que é, faz alguma coisa. Mas não é um medo ruim, assim, é mais talvez o receio e a curiosidade de saber se realmente existe, se é, o que é, né? E da mesma forma que acontece nesse momento com a situação de Campo Largo, há quem acredite e há quem discorde, que ache que simplesmente é um reflexo de alguma coisa na água, que são drones, helicóptero, né, como disse aí o nosso amigo, que há alguma explicação, digamos assim, mais terráquea para esse assunto. E há quem acredita que se trata de um OVNI. E é bom deixar claro, né, Robertson, e você que está em casa, que OVNI não significa necessariamente que seja de fora da Terra. OVNI, a sigla já diz, né, objeto voador não identificado. Simplesmente algo que estava pairando por ali, mas não foi identificado. Pode ser que seja terrestre. E a gente espera que uma explicação com relação a essas imagens, que são tão impressionantes e chamativas quanto aquelas de Campo Largo, surja. E acredito que sim, isso também vai dar muito pano para manga para os ufólogos, que certamente virão para cá também para colher informações e analisar as luzes de Pontal do Paraná.